Show de bola, gente. Então, estamos aqui com vocês para resolvermos equações trigonométricas, aprendermos a resolver essas equações que aparecem tanto nos nossos concursos, e você agora vai estar aqui assistindo comigo como resolver os principais tipos de equações, beleza? Vamos estar aqui colocando todas as equações que já caíram e uma que nunca caiu, mas que também pode vir a cair, tá bom? Vai estar tudo aqui bem expresso para você aprender, tudo bem? Então desce na tela aqui comigo, equações trigonométricas. Vamos começando então, professor. Beleza. Então como é que funciona, professor, esse negócio de equação trigonométrica? Equação trigonométrica, gente, são equações que envolvem apenas funções trigonométricas. São equações que envolvem apenas funções trigonométricas, ok? Bom, como é que funciona, professor, as funções trigonométricas? É assim, existem algumas equações, a gente meio que tem que entender como que se resolve cada uma, senhor. A gente meio que tem que entender como que se resolve cada uma, mas, gente, eu já vou passar mastigadinho para vocês, tá bom? Eu vou te explicar o porquê, lógico. Vocês estão fazendo prova num nível que vocês precisam saber o porquê. Mas eu já vou passar mastigadinho para vocês cada tipo de equação com cada tipo de resolução. Eu vou até enumerar os tipos de equações. Vamos primeiro aprender como a gente resolve equações desse tipo aqui. Seno de x igual a A. É lógico que aqui o A tem que ser um real e o módulo de A tem que ser menor ou igual a 1. Por que, professor, que o módulo de A tem que ser menor ou igual a 1? É porque o seno é uma função limitada, lembra disso? Sobe aqui comigo. O seno, ele está sempre entre menos 1 e 1. Então, o módulo de A não pode ser 2, porque senão o A seria 2 ou menos 2, que não é um real pertencente ao intervalo aberto e fechado entre menos 1 e 1. Então, esse A, que representa essa equação, tem que estar nesse formato aí, beleza? Então, desce aqui comigo. Olha só, seno de x igual a A. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso assim. Primeiro, vamos ver uma formulazinha para a gente decorar. Ou o x vale arcosseno A mais 2kπ, ou o x vale... Por um momento parou de escrever. Opa. E foi. Acho que voltou ao normal. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui, ver se tá bom. Tá, funcionou. Então, beleza. Isso aí. Tinha que ter alguma coisa, né? Senão não é o dia, né? Então, x é igual a π menos arcosseno A mais 2kπ. K pertencente aos inteiros. Professor, o senhor entende que isso aí, para mim, não significa absolutamente jossas, né? Tipo, isso aí, para mim, o senhor falou grego. Mostre aí um exemplo, professor. Vou mostrar. Vamos ver um exemplo para isso que eu acabei de falar. Exercício. Resolva seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Galera, é o seguinte. Por que tem esses monstros escrito 2kπ, 2kπ? Professor, eu nunca entendi esse negócio de 2kπ. Você vai entender agora. Finge que eu não falei isso aqui. A gente vai deduzir isso aí com pura lógica do ciclo trigonométrico, tá bom? Presta atenção.
Sua vida pode mudar agora resolvendo equações trigonométricas do jeito que eu vou te mostrar, tá? Show de bola. Bom, primeiro eu quero te mostrar como é que você resolve sem a fórmula, tá? Sem a fórmula, você resolve assim. Quais são os eixos, hein? Esse é o eixo seno x, esse é o eixo cosseno x. Eu estou querendo resolver uma equação do tipo seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Lembrando que aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1 e aqui é 1. Raiz de 3 sobre 2 é mais ou menos, tá mais ou menos por aqui, tá? Não precisa ser muito preciso, não. Aí, galera, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão traçar uma reta horizontal, aonde está o raiz de 3 sobre 2. E aí, gente, esses dois pontos são os ângulos em que o seno dá raiz de 3 sobre 2, porque o eixo y é o seno de x. Então, eu já sei que esse ponto aqui, AB, e esse ponto aqui, CD, é tal que seno de x é tal que seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2 e seno de A é igual a raiz de 3 sobre 2. Sim ou não? Beleza. Que ângulo é esse? Cara, eu conheço esse primeiro ângulo, pelo menos. Esse primeiro ângulo aqui, qual é o valor do ângulo cujo seno dá raiz de 3 sobre 2? 60 graus. Deixa eu escrever aqui. 60 graus. Então, eu não vou nem colocar aqui. Este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. E esse aqui, professor? Lembra como é que você faz para ir de um quadrante para outro? É só diminuir de 180. 180 menos 60, 120 graus. Então, só aí já tiveram duas soluções. 60 graus, 120 graus. É ou não? Duas soluções. Só que eu posso dar mais de uma volta, né? Tipo, eu estou no 60, vou dar uma volta. Dei uma volta. Calma aí, eu estou no 60, né? Se eu der uma volta, o que vai acontecer? Eu vou chegar no 420 graus. Mas o 420 graus é os 60 graus. Então, sobe aqui comigo. Quando você tem um ciclo trigonométrico e você está num ponto, se você dá uma volta, gente, é o mesmo ponto. Vai ter o mesmo seno, vai ter o mesmo cosseno. Porque dar uma volta numa praça, se você começou e terminou ali, você vai estar no mesmo banco, você vai estar com a mesma árvore na sua cabeça. Então, quando você dá uma volta completa no ciclo trigonométrico, você não altera o seno e você não altera o cosseno. Então, 60 graus é gabarito? É. Mas 420 também. Por quê? Porque uma circunferência tem 360 graus. Show? Beleza. Então, se eu estou no 60 graus e eu ando 360, onde é que eu estou de novo? No mesmo ponto em que antes foi 60, que agora é 420. E o seno de 60 não é raiz de 3 sobre 2? Então, seno de 420 também. Professor, então são infinitas soluções, porque eu posso continuar dando voltas. Estou no 420, dou mais uma volta, continua o mesmo valor. Dou outra volta, continua o mesmo valor. Dou outra volta, continua o mesmo valor. Então, eu continuo dando voltas e o seno continua dando raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho infinitas soluções para o seno da raiz de 3 sobre 2. Como é que eu reescrevo isso matematicamente? Escrevo isso assim, ó. Desce aqui. Quando você quiser dizer que algo deu várias voltas ao mesmo tempo, você faz isso aqui. Você multiplica por K. Lembrando que K é inteiro, tá? Eu vou escrever isso aqui do lado de uma vez por todas. K é inteiro. Então, se eu substituir o K por 5, significa que eu dei 5 voltas e retornei aos 60. Se eu substituir o K por 1 milhão, significa que eu dei 1 milhão de voltas e, no final das contas, eu continuo no 60. Então, existe essa quantidade inteira de voltas. Beleza? Professor, mas como é que eu escrevo isso em formato de π? É assim, ó, 60 graus é π sobre 3, 360 é 2π vezes k, e aí fica π sobre 3 mais 2kπ. Entenderam de onde veio o 2kπ? Sobe aqui comigo. Esse 2kπ, ele significa o seguinte, dando várias voltas ao mesmo tempo.
Dei uma volta, dei outra, e tanto faz quantas voltas eu dê, todos aqueles ângulos terão seno igual a raiz de 3 sobre 2. Foi? Então, desce aqui agora para você ver que, na verdade, estava aqui desde o início, né? Olha só. Π sobre 3. O arcosseno de raiz de 3 sobre 2 é o ângulo. Leia isso aqui como ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2. Leia sempre assim, arcosseno de A. Ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2. Tá? Qual é o ângulo? Π sobre 3, 60 graus. Sim? E ficou π sobre 3 mais 2kπ. Beleza? Ou π é 180 graus, né? Isso aqui deu 60. Porque o seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2. 180 menos 60 dá 120, que é justamente o que a gente encontrou aqui, mais 360 graus vezes K, porque eu posso continuar dando voltas, dou volta e retorno ao mesmo ponto. Então, π sobre 3 mais 2kπ ou 2π sobre 3 mais 2kπ. Essas são as minhas soluções, são os únicos pontos em que o seno vale raiz de 3 sobre 2. Ou eu estou sempre aqui, seja lá qual for a quantidade de voltas, ou eu estou sempre aqui, seja lá qual for a quantidade de voltas. Beleza? Sobe aqui comigo. Todo mundo foi, gente? Tranquilo? É assim que você resolve equações do tipo seno de x igual a A. Tá? Uma coisa importante, se no início da questão ele disser considere apenas soluções entre 0 e 2π, aí você vê quais são as soluções que estão nesses intervalos. Mas se ele quiser qualquer solução, sempre soma 2kπ no final. Bizu, soma 2kπ. Acha um e soma 2kπ, é isso? Aham. Vou fazer outro aqui para você ver. Olha como é que é fácil, ó. Segue aqui embaixo. Resolve essa aqui agora, ó. Seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Olha como você entendeu. Primeiro, acha o ponto que vale... Que vale o quê, meu Deus? Que vale raiz de 2 sobre 2. Vamos achar esses pontos. Claramente não são mais esses. Deixa eu tentar apagar aqui sem apagar o círculo. Eu acho que eu não vou conseguir. Consegui. Beleza. Eu quero marcar agora o raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 está por aqui. Acha dois pontos. Achei. Qual é o ângulo cujo seno dá raiz de 2 sobre 2? 45. Eu já vou escrever π sobre 4, tá? 180 menos 45 dá 135. Ou seja, 3π sobre 4. Se você passar para radiano, dá isso aí. Gabarito, π sobre 4 mais 2kπ, soma, né? E 3π sobre 4 mais 2kπ. Tem que somar esse 2kπ para incluir todas as possíveis voltas. K pertencente aos inteiros. Isso é importante. Viu? Morreu. Galera, sobe aqui. Entendeu como é que a gente resolve? Acha os dois ângulos. Sempre vai ter dois, professor? Não. Não. Qual é o seno que vale 1? 90 graus. E o outro? Só 90. E as voltas consecutivas de 90. A resposta seria 90 mais 2kπ, porque eu posso dar várias voltas e voltar ao 90 graus. Sim? Então, esse 2kπ, gente, serve essencialmente para a trigonometria entender que você pode dar mais uma volta e retornar para aquele lugar. É só para isso que serve essa soma de 2kπ. Você soma, tá? Quando é que eu não somo, professor? Quando tiver escrito lá, considere que x pertence ao intervalo de 0 até 2π, porque aí está só no primeiro quadrante. Beleza? No primeiro quadrante, na primeira volta. Show de bola? Beleza? Então desce aqui comigo. Vamos para o segundo tipo de equação. Segundo tipo de equação é cosseno de x igual a A. Beleza? Então vamos lá. Então, deixa eu escrever. Eu estou escrevendo aqui 2, né? Beleza. 2. Segundo tipo de equação. Como é que eu estou escrevendo? Cosseno de x igual a A. Calma aí. Deixa eu escrever direito, que nem gente. Cosseno de x igual a A. A pertencente aos reais, módulo de A menor ou igual a 1. Essa aqui é muito fácil.
é muito fácil. Para você resolver, deixa eu ver como é que eu estou fazendo isso aqui. Eu estou escrevendo direto a solução, né? X é igual a 2kπ mais ou menos o arco cosseno de A. Então, essa é a forma para você resolver o cosseno de x. Vamos direto para um exemplo, beleza? Então, vamos lá, sem enrolar. Então, estou fazendo de abóbora, é isso? Isso. Exemplo, resolva cosseno de x igual a menos meio. Pronto. Complicar um pouquinho só. Sim? Como é que a gente faz, professor? Assim, ó, presta atenção. Pega lá o ciclo trigonométrico e marca no eixo dos cossenos. Eu vou desenhar os eixos de preto. Marca nos eixos do cosseno, no eixo dos cossenos, que é o deitado, marca menos meio. Menos meio está aqui. Sim? E aí vê quais são os ângulos que tem aquela abscissa. São esses dois ângulos aqui. Esse e esse. Como é que a gente faz para ver isso? Você lembra como é que faz? Redução de quadrante? A gente sabe que cosseno de 60 é meio. 180 menos 60 dá 120, e 180 mais 60 dá 240. Né? É assim que você reduz para o segundo e para o terceiro quadrante. Se você não lembra disso, dá uma olhada na aula de redução de quadrantes. Sim? Tá vendo que eu estou usando isso aqui agora? É importante, beleza? Passa para radianos. Isso aqui dá 2π sobre 3. Isso aqui dá 4π sobre 3. Então, quais são os gabaritos? Os gabaritos são 2π sobre 3 mais 2kπ, para dizer que está dando volta, ou 4π sobre 3 mais 2kπ. Galera, acabou. Sobe aqui comigo. Acabou. Foi. 2π sobre 3, 4π sobre 3. Morreu a questão. É fácil ou não é? É tranquilo, gente. Muito, muito, muito fácil. Se você está achando isso difícil, está faltando a outra parte da trigonometria. A primeira, em que eu falo de ciclo trigonométrico, que eu falo de o que vem a ser uma redução de quadrantes, certo? Está precisando disso aí. Então, eu aconselho que você pegue isso para ver de novo, beleza? Você é assinante, tem isso aí, os vídeos aí em cima, ó. Só olhar para cima aí, ó. Você não precisa olhar para cima, eu preciso. Estou olhando para os vídeos aqui agora. Esses vídeos que estão aí, você tem que assistir, beleza? Se você veio direto para cá, vai pecar em algumas coisas, mas está aprendendo de qualquer forma, beleza? Show de bola? Desce aqui comigo, então. Eu queria mostrar para vocês que essas expressões, elas destoam um pouquinho dessa fórmula aqui, porque da forma que está aqui, está 2kπ mais 2π sobre 3 e 2kπ menos 2π sobre 3. Por que que isso acontece? É porque daqui para cá mede 120, e eu também posso interpretar esse 240 como menos 120. Lembra que eu falei? Sobe aqui comigo. Eu falei para você que andar no sentido horário é negativo. Então, eu posso dizer o seguinte, 2 voltas a partir do 120 ou 2 voltas a partir do menos 120. Por isso, o mais e o menos. São 2 voltas a partir de mais ou menos 120. Porque vir 120 para cá e vir 240 para cá é a mesma coisa que vir 120 para cá e menos 120 para trás. Sim? Show de bola? Se você tem problemas com isso, novamente, reveja a primeira aula. Eu sei que eu estou te enchendo o saco, mas é importante que você veja, porque isso aqui não é fácil. Sim? Beleza? Mas você está com uma fórmula aí pronta para utilização, tá? Então, desce para a tela. Vamos para a nossa terceira equação. A nossa terceira equação é como é que você resolve equações do tipo tangente de x igual a A. Aqui basta que A pertença aos reais. Não existe restrição nenhuma. Como é que é a fórmula? X vai ser igual a arco tangente de A mais kπ. Vamos ver a aplicação direta? Vamos lá. Então, por exemplo, resolve isso aqui. Resolva
tangente de x igual a menos raiz de 3. Vamos tentar usar a fórmula? Só para a gente ver a fórmula funcionando? Vamos ver. Dessa vez eu vou fazer com a fórmula para você ver como é simples, gente. Olha como é simples. Você pode fazer isso nas outras também. Olha só. Você sabe que a tangente de 60 vale raiz de 3, né? Quais são os quadrantes em que a tangente é negativa? Esse e esse, né? Esse é o primeiro, né? Para eu passar, então, para o segundo quadrante, 180 menos 60 dá 120. Opa, então 120 é um valor. 120 vale 2π sobre 3, né? 120 graus em radianos é 2π sobre 3. Isso aqui, então, já é o arco tangente A. Gabarito? 2π sobre 3 mais κπ. Você viu o que eu fiz? Eu só substituí, tá vendo? Caraca, professor, não acredito. É só fazer isso? Aham. Caraca, moleque. Pois é, cara. E isso aí sempre dá certo? Sim. Você só tem que tomar cuidado que aqui ele pode colocar a solução que ele quiser, tá? Poderia ser lá no último quadrante? Pode. Eu poderia escrever assim, ó. Como é que eu passo para o último quadrante mesmo? Eu diminuo de 360, né? Então, eu poderia fazer assim, 360 menos 60 dá 300 graus. Então, tangente de 300 continua sendo menos raiz de 3. 300 graus Como é que passa isso para radiano, meu Deus do céu? É 5π sobre 3. Então, 5π sobre 3 é uma resposta. 5π sobre 3 é uma resposta. Então, eu poderia escrever minha resposta assim. 5π sobre 3 mais κπ. Sem problemas. Isso aqui representa isso aqui, a mesma coisa. Então, o que importa é que aqui tenha uma resposta, beleza? Tem uma solução. Uma das inúmeras possíveis soluções. E aqui tem um κπ, porque eu vou andando de meia volta em meia volta. Perceba que não está 2κπ, está só κπ. Por quê? Porque o período da função tangente é π. O período da função seno e cosseno é 2π. Beleza? Então, sobe aqui comigo. Então, função seno, função cosseno e função tangente tem fórmulas prontas para você poder resolver essas equações, sim? Mas é muito importante que você pense do ponto de vista do ciclo trigonométrico. Não deixa de fazer as questões do nosso livro eletrônico. Não deixa de tirar dúvidas comigo. Não deixa de utilizar, abuse do fórum de dúvidas, tá bom? A gente está respondendo com menos de 24 horas de atraso. Então, aproveite para você tirar suas dúvidas, beleza? Aproveita para você passar esse ano. Isso aqui vai te garantir de 2 a 3 questões numa prova, pode ser até mais, ok? Show de bola? Então, desce comigo aqui. Então, agora, eu esqueci de marcar aqui esse negocinho aqui de verde. Vamos lá para a próxima equação trigonométrica. Vamos lá. A próxima equação trigonométrica. Calma aí. A equação número 4. São equações. Agora nós vamos começar com o tipo de equação em que uma função está igual a outra. São funções do tipo... Qual é a letra que eu estou usando? Estou usando cosseno x. Então, seno x igual a seno y. Então, como é que a gente resolve questões desse tipo? Deixa eu escrever mais bonitinho. Seno x igual a seno y. Bom, a gente resolve isso da seguinte forma. Estou escrevendo a solução embaixo, né? X menos y igual a 2κπ. Gravem isso aí. Essa é uma boa para gravar, hein? Ou x mais y é igual a π mais 2kπ. Essa aqui eu vou até envolver. Envolver, ó. Essa aqui eu vou até marcar. Ela é útil pra caramba, tá? Ela realmente é bem útil. Vou te mostrar um exemplo, tá? Então, vamos ver um exemplo? Vamos lá. Isso aqui é uma questão antigaça.
Gosto muito dela. Resolva essa equação aqui. Seno de 2x igual a seno... Eu acho que era x menos π sobre 4 ou π sobre 2. Eu não me recordo. As duas estão boas. Acho que eu vou botar π sobre 2. Não, vou deixar π sobre 4. Beleza. O que você faz? Você faz essas duas coisas que eu sugeri aqui para você. Certo? Isso aqui ocupa o lugar de x, isso aqui ocupa o lugar de y. Beleza? Olha como é fácil, gente. É só substituir nas fórmulas que eu te dei. X menos y fica 2x menos y. Isso tem que ser igual a 2kπ. Caraca, professor, não acredito que é tão fácil assim. É fácil demais, cara. Olha só, é só substituir. Sim. Vamos resolver essa equação aqui. Muda o sinal de menos lá, fica 2x. Essa é mais fácil do que as anteriores, tá bom? Mais π sobre 4. Isso é igual a 2kπ. 2x menos x, professor, dá x. Passo o π sobre 4 para o outro lado. Menos π sobre 4, mais 2kπ. Tá aí. Essa é uma das possíveis soluções. E qual é a outra solução? A outra equação. X, que é 2x no caso, né? Mais y é igual a π mais 2kπ. Sim ou não? 2x mais x, 3x. 2x mais 3x. Passa esse π sobre 4 para o outro lado, vai ficar π mais π sobre 4 mais 2kπ. Deixa eu subir aqui agora para continuar aqui de cima. Jesus. Aí fica 3x é igual a 5π sobre 4 mais 2kπ. Passa o 3 dividindo, x é igual a 5π sobre 12 mais 2kπ sobre 3. Então, quais são as soluções? Menos π sobre 4 mais 2kπ, 5π sobre 12 mais 2kπ sobre 3. Tudo isso com o k pertencente aos inteiros. Então, para você resolver equações do tipo seno x igual a seno y, você utiliza essas expressões que eu acabei de te passar. Tá? Bom, equação 5. Quinto tipo de equação. Vamos lá. São equações do tipo cosseno x igual a cosseno y. Cosseno x igual a cosseno y. Como é que resolve, professor? Assim, ó. X mais ou menos y é igual a 2kπ com k pertencente aos inteiros. Sempre. Não preciso mais colocar que k pertence aos inteiros. Vocês já sabem disso. Tá bom? Beleza. Então, temos aqui nossa equação. Essa é a que caiu ano retrasado na prova da SPSEX. Sim? Aqui, ó. Para ficar igualzinho que está ali em cima. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo? Deixa eu tentar criar um aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar um. Deixa eu ver. Resolva. Tá bom, qualquer coisa. Deixa eu pintar aqui. O negócio que ficou sem pintar. Aqui. Pra ficar destacado. Então. Tô escrevendo de laranja, né? Resolva. Cosseno de x igual a cosseno de π sobre 2 menos x. Isso aí. E aí? Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Primeiro, a gente faz a soma do que é x e o que é y. Então, vamos lá. Soma x com y. X
Bota 2x ali, senão vai ficar feio, né? Π sobre 2 menos 2x. Como é que a gente resolve isso, professor? Assim, ó. Pega o primeiro x lá, soma com y e iguala a 2kπ. Aqui, ó. Iguala a 2kπ. X menos 2x dá menos x, mais π sobre 2, que tem que ser igual a 2kπ. Portanto, x tem que ser igual a π sobre 2 menos 2kπ. Sim? Então, foi 1. Agora eu faço a mesma coisa, só que com sinal de menos para o y, porque é mais ou menos. Sim ou não? Então, substituindo, fica x menos y. Isso tem que ser igual a 2kπ. Aí x menos π sobre 2 mais 2x tem que ser igual a 2kπ. X mais 2x, 3x. Isso tem que ser igual a π sobre 2 mais 2kπ. Passa o 3 dividindo. X tem que ser igual a π sobre 6 mais 2kπ sobre 3. Ok? Então, essas são as soluções com k pertencente aos inteiros. Tudo bem? Tranquilo, gente? Olha para cá. Isso mostra que talvez o problema não seja a trigonometria, seja a álgebra. Porque a maior parte do que eu fiz em vermelho ali foi conta. Tá? Então, a gente está resolvendo equações trigonométricas usando simplesmente continhas, formulazinhas prontas. Com exceção das 3 primeiras, né? Seno de x igual a, cosseno de x igual a, tangente de x igual a, que é melhor usar o ciclo trigonométrico. Mas aqui não é melhor você usar... Cacete. É melhor você usar as fórmulas prontas, tá? Elas realmente ajudam muito, muito mesmo. Tá bom? Então, desce aqui comigo. Vamos lá. Próximas equações. Professor, tem mais, professor? Claro que tem mais. Você acha que o mundo acaba? Isso é foda, rapaz. Então, tangente de x. Deixa eu ver se eu vou fazer nessa ordem. Usei já o seno e o cosseno. Agora eu vou usar tangente. Tangente de x. Item 6. Tangente de x é igual a tangente de y. Essa é a menor fórmula. Fórmula bem tranquila. Que diz o seguinte: x menos y tem que ser igual a kπ. Ok? Tá aí. Então, o senhor tem que decorar isso aí também? Tem. Como eu disse, trigonometria é muita fórmula, tá? E vale a pena? Pô, cara, vários pontos aí pra você. Sim? Vamos fazer uma questão? Vamos lá? Resolva tangente de 4x igual a tangente de 2x. E aí? Como é que a gente resolve isso aí? Se você não soubesse fórmula, cara, a vida ia ser muito mais escrota com você. Mas olha como é que fica fácil quando você sabe a fórmula. X menos y é igual a kπ. 4x menos 2x é igual a kπ. 4x menos 2x dá 2x, que é igual a kπ. X é igual a kπ sobre 2. E acabou a conta. Essa é a solução da sua equação. Só substituir direto na fórmula. Show de bola? Sobe aqui comigo. Galera, isso aqui quase supera tudo para você poder ficar com tudo mastigado. Porque você não vai encontrar isso em muitos livros, tá? Esses materiais, eles geralmente te ensinam a fazer isso aqui de forma mecânica, analógica, que aí eu já sou contra. Porque essas fórmulas substituem perfeitamente a forma analógica, mecânica, tá? Diferente das 3 primeiras, que eu prefiro a forma analógica mecânica, tá? Usando o ciclo trigonométrico, dá menos erro. E ainda te ajuda depois a resolver inequações trigonométricas, que nós não vamos ver hoje, não vai dar tempo. Então vamos lá. Galera, próxima equação. Equação 7.
Essa é mais improvável de cair, mas já caiu. Inclusive, a gente pode pegar o próprio exercício da SpaceX para resolver. A seno x mais B cosseno x é igual a C. Galera, o que você faz aqui? Essa você não vai decorar a fórmula, tá? Você não vai decorar a fórmula. Você vai decorar o método. O método, professor? Isso. Essa aqui decorar a fórmula não é uma boa ideia. O que você vai fazer? A primeira coisa que você faz é pular. Não. A primeira coisa que você faz, pega esse termo e divide todo mundo, professor, todo mundo, por isso aqui, ó. A raiz deste termo ao quadrado mais a raiz deste termo ao quadrado. Divide todo mundo por esta coisa feia aí. Tudo bem? Aí, você vai fazer assim. Você vai formar um triângulo retângulo. Que isso, professor? Que loucura. Loucura não, gente. Trigonometria e triângulo nasceu aí, né? Você vai chamar esse cara aqui de A e você vai chamar esse cara aqui de B. Deixa eu ver se é melhor fazer assim. Não, é melhor fazer o contrário. É melhor chamar aqui de A e aqui de B. Olha só. E você vai chamar esse ângulo aqui de alfa, beleza? Por Pitágoras, isso aqui mede exatamente a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, isso me permite dizer o seguinte. Cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí essa expressão aqui, ela se transforma no seguinte. A sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado é cosseno alfa. Então, vai ficar seno x cosseno alfa. Mais B sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado é seno, certo? Então, isso vai virar seno alfa cosseno x. Isso é igual a C sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui está no formato exato da fórmula seno de x mais alfa. E aí a sua expressão, que era gigante, virou uma equação do tipo 1. Beleza? Equação do tipo 1. É o seno de um ângulo igual a uma constante. Legal? Parece mais difícil do que realmente é. Eu vou direto à questão que morre com isso. Deixa eu ver se eu acho aqui de olho. Tanta questão. Achei. Aqui. Qual é o valor de cosseno x, é da SpaceX 2002. Qual é o valor de cosseno x mais seno x? Sabendo que 3 seno mais 4 cosseno é igual a 5. Está exatamente naquele modelo que a gente fez. Né? O que a gente faz? A gente divide tudo por raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ele já fez de propósito. Né? Isso aqui dá raiz de 9 mais 16, que é 25, que vale 5. Então, ele está pedindo para dividir tudo por 5. Aí, essa expressão fica assim, 3 sobre 5 vezes seno de x, mais 4 sobre 5 vezes cosseno de x, tem que ser igual a 1. Sim ou não? Aí, você vai montar um triângulo retângulo aqui. Eu quero que aqui fique... Onde é que eu vou botar o alfa? Eu quero que isso aqui vire cosseno, para ficar seno A, cosseno B. Então, eu vou chamar aqui de alfa. Não. Faz mais sentido se eu desenhar assim, ó.
Sim, é melhor. Chama aqui de 3, aqui de 4 e aqui de 5. Olha como é que faz sentido, ó. Quanto é que vale cosseno de alfa nesse triângulo? Cosseno de alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí, cara, olha isso aqui. 3/5 é cosseno alfa. Então, isso fica seno x vezes cosseno alfa mais 4/5, que é seno alfa, vezes cosseno x. Isso é igual a 1. Isso aqui pode ser escrito no formato seno A, cosseno B, cosseno A. Então, isso também é... isso é o seno de x mais alfa, que tem que ser igual a 1. Sim ou não? Beleza, né? O que a gente faz agora? Agora, a gente... Agora, a gente calcula x mais alfa, porque isso aqui é igual a 1, né? Sim ou não? E aí, qual é o único valor para o seno em que o seno vale 1? 90 graus. É ou não é? Então, x mais alfa é igual a 90 graus. X, portanto, vale 90 graus menos alfa. Não é? Porque o seno de 90 vale 1. E aí, substitui na expressão que ele quer. A expressão que ele quer é o seguinte. Cosseno x mais seno x. Isso dá cosseno de 90 graus menos alfa mais seno de 90 graus menos alfa. Por que isso me ajudou? Porque eu conheço os cossenos e os senos. Beleza? Vamos ver como é que a gente faz isso. Se você já souber de cabeça que o cosseno do complemento de um ângulo é o seno do próprio ângulo, você já pode escrever isso aqui como seno de alfa. Mas se você não quiser fazer isso, você pode fazer cossa, senta, senta. Aqui é a mesma coisa, o seno do complemento de alfa é o cosseno de alfa. Mas você pode fazer assim, seno A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A. Cosseno de 90 é 0, ele morre. Cosseno de 90 é 0, aqui morre também. Seno de 90 é 1, seno de 90 é 1. Isso fica seno alfa mais cosseno alfa. O seno de alfa é 4/5 e o cosseno de alfa é 3/5. 4 mais 3, 7/5. Sumata essa questão das PSEX. Gabarito letra E de escola. Tudo bem? Sobe aqui comigo. Rolou, gente? Viu como é que é útil? Se a gente não soubesse fazer isso, a gente não ia matar a questão. Então, isso é uma questão das PSEX. Parece que faz muito tempo, mas essa questão caiu uma parecida. É parecida, entre aspas. Você tinha que usar isso no meio da conta. Em 2015, vocês vão ver nas resoluções que estão aí abaixo. Beleza? E sem isso, a gente não conseguiria resolver o exercício. Caraca, onde é que eu parei? Foi aqui? Foi aqui. Beleza, pode descer na tela aqui. Então, voltei aqui para a tela de equações, para a gente poder continuar vendo. Faltam só 2. E a gente acaba com as nossas equações. Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo tipo de equação são equações do tipo... eu estou usando quais letras? Estou usando x, né? Então, vamos lá. É do tipo A, seno ao quadrado de x, mais B, seno x cosseno x, mais C, cosseno ao quadrado de x, é igual a D. Esses 3 caras não podem ser nulos, tá? Eu vou escrever isso assim, A diferente 0, B... Aliás, tem uma maneira de escrever isso aqui. Você pode escrever isso assim, ó. ABC diferente 0. Tem um livro peruano que
famosaço, que eu não vou fazer o nome, não vou falar o nome, ele escreve exatamente assim. Sim? Beleza. Como é que a gente resolve isso? Isso igual a D. Primeiro eu vou escrever essa expressão aí. Uma forma mais bonitinha. A seno ao quadrado mais B seno x cosseno x mais C cosseno ao quadrado de x é igual a D. Primeiro, você divide tudo por cosseno ao quadrado de x. Pronto. E daí, professor? E daí que seno sobre cosseno é tangente. Como está ao quadrado, isso aqui vai virar tangente ao quadrado. É ou não? Corta cosseno com quadrado, vira seno sobre cosseno, que é tangente. Opa! Então, B tangente x. Esse cara aqui morre, vira C. E aqui, gente, 1 sobre cosseno é secante. Como está ao quadrado, isso dá secante ao quadrado de x. Só que você se lembra de uma identidade trigonométrica que a gente viu, que a secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado? Sim ou não? Se não lembrava, tá aqui, ó. Ela é uma forma diferente da equação fundamental da trigonometria. Então, eu posso escrever tudo em função da tangente aqui, ó. A tangente ao quadrado mais B tangente de x mais C é igual a D vezes. Substitui a secante ao quadrado pela expressão que eu acabei de te dar. Tangente ao quadrado de x. Faz a distributiva, plá, plá. Isso fica A tangente ao quadrado de x mais B tangente de x mais C. Isso é igual a D mais D tangente ao quadrado de x. Beleza? Tá. Agora passa o D para o outro lado diminuindo. Eu esqueci de botar em evidência. Coloca o D para o outro lado diminuindo. Aí isso fica A menos D vezes tangente ao quadrado de x mais B tangente de x mais C menos D. Isso tem que ser igual a zero. Não é para decorar isso aqui, mas perceba que virou uma equação de segundo grau. Você resolve isso com Bhaskara. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então é assim que a gente resolve esse tipo de exercício. Tudo bem? Beleza. Deixa eu só responder a Tayane Barbosa aqui rapidinho. Sobe aqui comigo, por favor. Então, olha só. Tayane, essas equações trigonométricas não são muito recorrentes na IAR, não. A IAR, ela está muito mais preocupada. Vou te mostrar com o que ela está preocupada. Desce aqui comigo que eu vou falar direto para você. Ó. A IAR, ela está preocupada com essas expressões aqui. Tá? Essas aqui não. Relação de soma e produto? Não. Isso aqui também não. Isso aqui também não. Eu vou deixar aqui para você tirar uma foto caso você queira. Ó, essas expressões aqui são muito importantes, tá? A IAR vai te cobrar isso aqui na cara dura. Isso aqui é importante. Vou deixar 10 segundos aí para tu aproveitar. Ó, 10, 1. Pronto, acabou. Mentira. Tira a foto aí, pode tirar. Beleza? Aí vamos lá. Isso aqui pula. E isso aqui, cara, é importante pra caramba. Tudo que tá nessa tela da parte direita aqui é importante. Isso é o que a IAR mais cobra, tá? É o que a IAR mais cobra. Aí, vamos lá. Arco metade não, isso aqui não. Pula. Essa parte da IAR não é tão complicada. Função seno, tem que saber. Essas coisas aqui você tem que saber. Tá? Essas partes da função trigonométrica, função seno, função cosseno, função tangente, tem que saber, tá? Essas paradas de domínio e imagem, apesar de caírem com bem menos frequência, você tem que saber. E dessas, trigonométrica inversa, eu veria por último. Isso aqui é importante pra caramba, tá? Função trigonométrica, função subtrigonométrica cai o tempo todo.
Nayar. E... Caraca, eu botei um monte de tela. Equação trigonométrica cai, tá? Essas três primeiras. Seno de x igual a, cosseno de x igual a, tangente de x igual a. As outras não caem, tá bom? Isso aqui não cai, isso aqui não cai. Não vai cair uma questão dessa aí, não. Beleza? Tranquilo? Não é o padrão da IAR. Tá? Isso aqui, essas que eu tô fazendo aqui são realmente mais... sobe aqui comigo, só para eu falar contigo. Comigo para falar contigo. Cai mais para nível de oficial. Tudo bem, Tayane? Desculpa se eu não fui muito claro, tá bom? Tentei ser o mais claro possível. Tá bom, Flor? Então, desce aqui pra tela comigo. Agora sim, desce aqui pra tela comigo para eu continuar falando contigo. Caraca, maneiraça. Então, vamos para nossa última equação? Nossa última equação. Essa eu realmente nunca vi cair, mas eu falo de todas, então vamos falar de todas. Opa. Ai, cacete. Equação 9, que é do tipo A vezes seno de x mais cosseno de x mais b seno cosseno é igual a C. Deixa eu marcar isso aqui. Caraca, eu tenho um problema com cores, cara. Caraca, foi. Caneta, vamos lá. Então, como é que a gente resolve esse tipo de equation? Bom, primeira coisa que você faz, você chama isso aqui de alguma coisa. Vou chamar de K. Tá bom? Então, a gente acabou de pegar o seno de x mais o cosseno de x. E a gente chamou de K. Aí você leva os dois lados ao quadrado. Assim. Aí isso aqui vai ficar assim. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. É ou não? E daí, professor? E daí que você pode isolar o seno de x vezes o cosseno de x. Isso vai ficar, bom, k ao quadrado menos 1, né? Passa para o outro lado. Aí passa o 2 dividindo. Isso fica sobre 2. E aí, se você pegar essa equação preta que está aqui e substituir tudo que você encontrou, olha que legal. Vai ficar A vezes K mais B vezes seno x cosseno x é K ao quadrado menos 1 sobre 2. Isso tem que ser igual a C. Aí, quando você chegar nessa expressão aqui, você já sabe resolver, porque sumiu o seno e o cosseno, você não precisa mais se preocupar. Né? Você resolve isso como uma equação de segundo grau.